Aleluias. Amados, mesmo assentados, vamos ganhar tempo nessa noite, vamos meditar um pouco na palavra de Deus, para que possamos sair daqui abençoados, edificados, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento. E eu quero meditar com os irmãos numa palavra esta noite. E que fala a respeito da nossa salvação, a respeito de uma vida de perseverança diante de Deus. Eu escolhi nessa noite para nós estarmos meditando por alguns minutos a palavra do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 16, versículo 19 a seguir. Está escrito aqui sobre a parábola do rico e Lázaro. Parece aqui dois personagens nesta história que na sua época ambos viveram uma história diferente. E eu gostaria de estar relatando alguma coisa nesta noite para o nosso crescimento em Deus, o nosso crescimento espiritual em o nome do Senhor Jesus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Quero pedir a algum irmão que providencie água para mim natural. Não posso tomar água gelada hoje, amados. Eu estou com 5 dias gripado, então me ajuda hoje com água natural. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalados esplendentemente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele ou daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E aos próprios cães vinha lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ou no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que não quiserem passar daqui para lá, e não podereis, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunhos, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvires a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos se ressuscite. Digam graças a Deus. Aleluias. Amados,
Eu não pretendo ser muito intenso nesta noite, mas eu quero trazer uma palavra que espero eu que Deus toque na sua vida. Você que já é crente, você que está aqui nesta noite, que não é crente ainda, que está desviado, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você que está aqui nesta noite, que é crente, mas não está congregando. Eu quero dizer a você que o amor de Deus é muito grande para com todos que invocam, para com todos aqueles que buscam a face do Senhor, certamente serão achados por Ele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem como explicar o amor de Deus. A Bíblia diz que de tal maneira. Que maneira é essa? Ao ponto de dar a joia mais preciosa que Ele tinha nas suas mãos, que era o seu Filho, para morrer no nosso lugar, para sofrer ali na cruz do Calvário, para nos resgatar da morte, para nos purificar de todo pecado e de toda imundícia. E a Bíblia, ela nos relata dizendo que não existe salvação em nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa que todos sejamos salvos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, onde está escrito essa palavra. E a gente encontra muitas pessoas nos nossos dias sempre procurando abrir o seu próprio caminho para aproximar de Deus. E uma das coisas que o Senhor deixa bem claro, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, de acordo com a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 6. Ele é o único caminho que leva o homem com certeza da salvação diante de Deus. Eu costumo dizer que todos os caminhos que o homem tem procurado abrir, eles vão levar esse homem, essa pessoa, diante de Deus. Só que uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai apresentar o seu semelhante diante de Deus, o seu amigo, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha. Salvação, gente, é coisa individual. É eu que tenho que encontrar a salvação com os olhos da fé, com o meu coração aberto, é aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida e confessá-lo como Senhor. Aí sim eu vou estar preparando o meu passaporte para o céu, em o nome do Senhor Jesus. Eu, como pregador, os outros pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros, líderes de células, o que nós podemos fazer é pregar para você, ensinar você como você entrar pelo caminho, como encontrar o caminho, como chegar até lá. O que podemos fazer é orar por você, ensinar a você os passos que você tem que dar para herdar a vida eterna. Mas nós não podemos levar ninguém para o céu. Nós não podemos carregar ninguém nos nossos ombros. Nós só podemos dizer a você que existe uma estrada a ser trilhada. Existe um caminho, existe uma caminhada que você precisa entrar por esse caminho e ter fé para não desistir dele, aí sim, e até o final, servindo ao Senhor. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai encontrar um versículo onde o Senhor Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Tantas mulheres que fizeram tantas histórias lindas na Bíblia, gente. Mulheres que foram verdadeiras heroínas da fé.
Fizeram tantas coisas maravilhosas, tantas coisas que, quando a gente lê as histórias, isso empolga, isso traz motivação nas nossas vidas. Mas é a única mulher na Bíblia que Deus manda nós lembrarmos dela. Uma mulher que teve uma história horrível, teve um fim trágico na sua vida, teve um final decepcionante, mas a Bíblia diz: lembra dela. Por quê? Porque ela estava no caminho, ela teve a oportunidade de ir até o final e ser livre, ser salvo, ser liberta. Mas quando, em um determinado momento da sua vida, a Bíblia diz que ela recuou, ela olhou para trás, ela começou a valorizar mais as coisas do mundo do que a vida eterna ao lado do Pai. É por isso que a Bíblia está dizendo: lembra dela, medita na decisão em que ela tomou, para que você não faça o mesmo. Todos vocês conhecem a história, né? Amados, vejam bem, eu li um texto bíblico com toda a igreja nesta noite, que conta o relato aqui de dois homens, vivendo a sua época. Segundo o relato bíblico, um era muito rico, vestido de roupas finíssimas, estavam dando banquetes, festas diariamente. Ele tinha condição financeira para isso, né? Era respeitado na sociedade. Eu até estava meditando essa semana num filme antigo, que talvez alguns de vocês já tiveram a oportunidade de assistir em outras épocas, O Inferno em Chama. E vendo ali cenas daquele filme, algo que me chamou muito a atenção, porque aquele homem, segundo o relato ali do filme, chegava, e quando ele chegava na sua casa, lá estava Lázaro, que era o outro personagem dessa história, o mendigo, aquele que não tinha onde dormir, não tinha uma cama para descansar, não tinha comida. E a Bíblia diz que ele estava ali à porta daquele rico, né? Aquele homem respeitado por todos, esperando um momento para receber ali um pedaço de pão velho. E isso aconteceu por muitas e muitas vezes. Mas segundo o relato daquele filme, O Inferno em Chama, Lázaro, esse mendigo, ele não tinha aparência de uma pessoa próspera, de uma pessoa que era aceita pela sociedade, uma pessoa que alguém desse crédito para ele. Mas lá dentro da alma dele, aquele homem, ele tinha uma paz interior muito grande. Ele tinha algo que ninguém podia roubar, ele tinha algo que ninguém podia tirar da sua vida, ele tinha algo que não aparentava, não deixava transparecer que ele possuía essa paz interior. Mas segundo o relato bíblico, ele ministrava, ele pregava, ele falava do amor de Deus para aquele moço rico, e ele continuava vivendo a sua vida da mesma forma. Mas aquele homem, ele não dava ouvido, ele não dava crédito. Ele achava que para alguém ser salvo, precisava ter posses, ter bem, ser uma pessoa importante, ser uma pessoa considerada, ser uma pessoa que, quando ele chegava em um lugar, todo mundo levantava para receber. Mas olha só, a Bíblia diz que em um dia de festa, quando todo mundo estava festejando, Lázaro, o mendigo, morreu. Diga comigo: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E
quando Lázaro morreu. A Bíblia não fala que chegou algum parente dele, pai, irmão, mãe, tia, sogra, avó, primo, para dizer: olha, eu conheço isso aí, esse é meu parente, vou levar para fazer o sepultamento dele, dar um sepultamento digno para ele. Não apareceu ninguém. Lázaro então cai ali morto. Não tinha ninguém por ele aqui na terra. Mas quando ele morre, quando ele se despede dessa vida terrena, diz a Bíblia, aleluia, que o anjo do Senhor veio e pegou Lázaro e conduziu até os braços de Deus. Ele conduziu até a presença do Senhor, até o seio de Abraão, aquele lugar onde ele almejou estar a vida inteira, onde ele sonhava com isto, onde ele tinha certeza que quando ele despedisse dessa vida para outra, ele iria estar ali eternamente, aleluia. Oh, amados, aí chega a notícia lá na festa, e alguém chega para o ricão e diz: olha, se lembra de Lázaro, aquele que fica lá na porta pedindo esmola, pedindo um pãozinho para comer? Lázaro morreu. Ele partiu dessa para outra. Eu sabia disso. Descansar, sofria demais, né? Foi melhor assim. Continua a festa aí. Ainda bem que os meus convidados todos já tinham chegado, porque se o povo ficar sabendo disso lá, quem sabe alguém ia procurar ver lá o corpo dele. Todo mundo já está aqui, a porta já está fechada, não entra mais ninguém, não sai ninguém, vamos festejar. E a Bíblia diz que eles estavam ali festejando, estava todo mundo alegre, estava todo mundo contente, com essa alegria passageira, com essa alegria terrena, com essa alegria mundana. Mas de repente, aquele homem que achava que tinha um físico imbatível, achava que tinha tudo que lhe era necessário aqui na terra, diz a Bíblia que ele também naquele momento morreu. Morreu também. Mas olha aqui para mim, se você pegar a genealogia do Gênesis, você vai ver ali que muitas pessoas nasceram, muita gente viveu 100 anos, 120, 150, 200, 300, 330, 400 anos, 600 anos, 700, 900, 969 anos, o homem que mais viveu na terra, Metusalém. Muita vida, gente. Viveu muito. Mas todos eles tiveram que chegar um momento em que enfrentou a morte. Ele passou desse período terreno para a eternidade. Ele despediu de tudo aqui. Chegou o momento da morte. Todo mundo que tem vida vai um dia morrer. Olha que diferença. Olha que diferença. Adriano, você tem? Cadê o Adriano? Subiu. Eu vi ele jogando ali no telão. Joga lá para mim o versículo 22. Olha só, amados. Olha que contraste. Lucas 16, versículo 22 aí. Joga lá. Olha que coisa. Eu quero que você medite nisso. Olha que diferença. Duas pessoas morrem. Olha o tratamento das duas após a morte. Achou aí? Veja bem. Olha que coisa completamente diferente. Versículo 22 diz: aí tá bom. E aconteceu que o mendigo morreu e foi, só para mim falar isso, obrigado. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
apareceu lá para sepultar ele. Aí ele foi levado para um lugar de honra eterna, aleluia. E aí no mesmo versículo está dizendo: e morreu também o rico e foi sepultado. Teve um sepultamento digno, sepultamento com toda a honraria, com tudo aquilo que ele merecia, com tudo aquilo que ele tinha direito. Porém, o versículo 23, olha que diferença. O versículo 23 diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele levanta os olhos ali, vivendo uma vida atormentada, angustiada, e ele começa a perceber que esta não era a vida que ele queria. Ele sonhou com um final feliz, mas agora, depois de morto, ele sente agora tormento na sua alma, 24 horas por dia, dizendo: está vendo, você teve a oportunidade, mas você não quis, então está aí, você recebe agora o que você merece. Enquanto ele olha, ele disse: agora fazer o quê? Quem sabe tem uma escapatória para mim, quem sabe ainda vai encontrar um escape, vai encontrar um momento, quem sabe eu posso receber um alívio. Então ele passa a clamar e diz: olha, Abraão, eu sei que Lázaro agora está bem, ele está descansando, Lázaro está feliz, Lázaro está alegre, Lázaro está agora vivendo uma vida de muita paz, de muita alegria. É isso que eu queria para mim. Eu sei que agora é tarde. Aí no versículo 24 ele disse, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha só, amados, ele já sabia que para salvação não dava mais. Não dá mais. Salvação é só enquanto a gente tem vida, é uma coisa muito pessoal. Ele sabia que não dava mais para ser salvo. Ele disse: mas o trem está doído demais, está muito quente aqui, está muito sofrido, não dá mais para ser salvo da alma. Mas eu quero com nada sentir um pouquinho de frescor na minha língua, porque isso está me atormentando. Era tarde demais, tinha passado a vez dele, dava para fazer mais nada. Aleluia. Olha o versículo 25. Diz, porém, Abraão: filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, lá somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. Olha aqui para mim, amados. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Ter bem, gente, não é pecado. Nunca foi. Você vai pegar a Bíblia, se você fizer um estudo detalhadamente sobre finanças, vai ver que Deus tem prazer em nos abençoar. O grande problema de muitas pessoas é que por causa dos bens, eles não têm tempo para buscar a Deus. Eles não têm tempo para envolver com as coisas de Deus. Eles não têm tempo para conhecer a Deus. Ele acha que está muito bem assim, não tem falta de nada. Eu até preguei há pouco tempo atrás aqui, disse que na década de 70, sou crente desde 73, agora no mês de julho, faz 40 anos que eu sou crente. E naquela época, o povo orava mais, a igreja orava mais, porque o povo precisava mais de Deus. Hoje a maioria das pessoas já tem muitos bens acumulados nessa terra. Então buscar o quê? Só a salvação? Salvação é de graça. Então se Deus quiser, amém, né? A coisa não é bem assim. Nós estamos vendo aqui um texto que trata desse assunto de uma forma muito séria. E aí, quando Deus fala aqui para ele, só olha, agora não tem mais jeito para você, acabou, cessou a sua oportunidade. Você teve essa oportunidade lá na terra, mas agora não tem como fazer nada. Versículo 26 diz: olha, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quiserem passar daqui para vós, não
poderia nem tão pouco de lá passar para cá. Existe uma separação entre o céu e o inferno, entre o abismo e o paraíso. Então agora não tem mais jeito. Quem foi, foi. Quem veio, veio. Morreu, acabou. Não existe salvação após a morte. Muita gente que às vezes paga promessa, né, para as pessoas depois que morre ser salva. Não adianta. Está aí a Bíblia dizendo que findou. Versículo 27. Ele fica agora apavorado. E disse ele: rogo, pois, ó Pai, que mande a casa do meu pai. Diz: olha, eu estou vivendo dessa forma, não tem mais jeito para mim, dá um jeitinho para minha família lá. É ruim demais viver o que eu estou vivendo. A experiência que eu estou vivendo é terrível. Não dá. Eu não quero que a minha família passe pela experiência que eu estou passando. Então, Pai, eu peço que mande alguém lá na minha casa. Dá um jeito. Quem? Ele pediu. Olha só, disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai. Eu estava pedindo para mandar quem, irmãos? Lázaro. Acho que Lázaro ressuscita aí. Vai lá. Fala para eles o que eu estou vivendo. Pois tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Aí ele foi preocupar, e a ficha caiu. Nossa, quantas oportunidades eu tive de me salvar, de me regenerar, de fazer o bem. Quantas oportunidades eu tive de servir a Deus, e eu rejeitei. Mas a minha família está lá, passando, vivendo a mesma situação, desfrutando de tudo aquilo que eu desfrutei, tendo os mesmos bens, as mesmas riquezas, e pode ser que eles também venham para cá. Então eu não quero isso para a minha família. Aí ele disse: então, vamos lá, olha só. Disse-lhe Abraão: seus irmãos, tem Moisés, tem os profetas, seus irmãos. Não tem a continuação do texto, não? Vamos lá. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Então, se eles quiserem ser salvos, ouça-os. Eles têm lá homens de Deus, mulheres de Deus, tem pessoas cheias do Espírito Santo pregando. Então que eles ouçam a mensagem do Evangelho, que continua soando como trombeta, tocando os corações, para que eles não vá para o mesmo lugar que você está. Amado, isso é sério. Ouça aqueles que estão pregando, que estão falando a verdade, que estão ensinando. Versículo 30. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependisse. Se alguém se levantar dentre os mortos e for lá e contar uma história linda, falar para eles realmente: olha, eu morri, fui para o céu, estou muito feliz, estou alegre demais, aí eles vão aceitar essa história, eles vão acreditar, porque essa pessoa que eles conheciam já morreu, e agora eles vão contar uma história de como que é o céu, e eles vão acabar acreditando. O Senhor disse: olha, quase concluindo, amados. Aleluia. Porém Abraão lhe disse: se não ouvirem Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos se ressuscite. Se eles não ouvirem alguém que está lá, alguém que tem um testemunho vivo, alguém que era ladrão, era bêbado, prostituta, adúltero, eram pessoas
fofoqueira, mentirosa, e agora passou por um processo de transformação, tem uma vida nova, uma vida diferente, e ele está dando o seu testemunho, como o Pai, através do Filho, mudou a sua vida, e eles não acreditarem. Se eu também ressuscitar alguém dentre os mortos e enviar lá, eles não vão acreditar da mesma forma. Então eles têm que tomar posição e têm que ouvir os profetas. É triste, amados, mas é a realidade. Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para trazer salvação a mim e a você. Não existe outro caminho, não existe uma outra porta, não existe outra escapatória, não existe um outro que você vai clamar para ser salvo. Agora, para ser salvo, você tem que confessar Jesus diante dos homens. A Bíblia diz que se nós confessarmos Jesus Cristo diante dos homens, nós vamos ser salvos. Muitas vezes você pode ser até bonzinho, né? Você pode até estar aí dentro da igreja, né? Do jeito que está bom e tá. Olha, com salvação não se brinca. Isto é uma decisão individual e nós temos que permanecer no propósito de Deus. Então nesta noite eu deixo com você esta palavra. Pensa numa coisa: todos nós um dia vamos morrer. Depois da morte, onde viveremos a nossa eternidade? Prepara para mim. Depois da morte, onde viveremos a eternidade? Nós vamos estar no seio de Abraão, como Lázaro teve a oportunidade de estar lá, né? No descanso, no gozo eterno, ou vamos viver em tormento, como o rico que gozou de todos os seus bens aqui na terra, desfrutou de tudo que tinha direito aqui, mas quando partiu para a eternidade, foi viver num lugar de tormento? Pensa nisso. Deus tem o melhor para você, e o melhor de Deus é gozo eterno, salvação eterna. É isso que Deus quer para a sua vida. Irmão, por favor, desliga todas as luzes para mim. Pode desligar todas. Medita nisso. Medita nisso. E se Deus ministrar no seu coração, já vai saindo da sua frente, vem aqui, dizendo: eu quero ir para o mesmo lugar que Lázaro está. Eu quero viver essa vida. Eu quero viver eternamente da mesma forma que ele está vivendo com o Pai até hoje. Pensa nisso.